Longe, na vastidão dos descampados que se perdem no vago do horizonte, onde os almargeais e os frescos vales a luz crepuscular que envolve os ermos tomam do firmamento a cor cerúlea. Longe, desaparecendo a última turma dos filhos do sertão que as alvas praias buscam da Guanabara. A pátria os chama, correm a defender a pátria aflita. Foram-se. No fastígio dos rochedos, triste e sozinha, a virgem do deserto chora a partida do guerreiro amado. As virações da tarde, ásperas, frias, sacodem-lhe os vestidos. O sereno umedece-lhe o rosto e as tranças negras, mas a febre a consome. O hálito ardente queima-lhe os lábios secos, descorados. E nas brilhantes, áridas pupilas cruzam-se estranhos lumes. Muitas vezes, de convulso ofegar o vivo esforço, levanta a débil mão a linda boca, volve a manchada de purpúreo sangue. É a vida que vai-se lentamente, que foge a pouco e pouco, desfolhando as grinaldas louçãs da juventude. As ilusões do amor, os sonhos de ouro e as esperanças todas do futuro. Ó morte! Amas os lentos sacrifícios, saboreias as longas agonias, divindade cruel. No horror lasciva, a rocha vagarosa a pobre presa. Molhas-lhe o corpo de nojenta baba, como a boa constrictor dos fraguedos. Depois, lambes-lhe as carnes laceradas e a devoras com lúbricos requiabros. Porém, sumiu-se o dia. A plúmbea noite domina as solidões. Dos altos cerros e das brenhas do sul partem rugidos de feras erradias, e entre as junças das profundas charnecas, agourentos gritam os jacarés. Horas sinistras de indizível terror. Ergue-te e volta para junto dos teus, anjo das selvas. Não escutas ao longe a voz materna que ansiosa te chama? Não distingues entre as folhas dos plátanos lustrosos a ondulação das trêmulas fogueiras? Vê, teus irmãos esperam-te, teu mestre aguarda-te silente e pensativo. Ergue-te, pois, criança, enxuga o pranto, e busca teu lugar junto do sábio, junto do amigo e protetor, na ida. A virgem se levanta, suspirando, e deixa o alpestre sítio. No caminho encontra a pobre mãe, corre a seus braços, beija-lhe o frio rosto e se dirigem ao piedoso serão do eremitério. Um momento depois, o exímio padre, alçando a voz sonora, continua a gloriosa história do Evangelho. Fora ocioso relembrar ainda os passos principais e as ocorrências da narração passada. Estou bem certo que fiéis os guardais no pensamento. Como vos disse então, os sacerdotes, escribas e doutores procuravam propícia ocasião, meios propícios de condenar Jesus, e ao mesmo tempo temiam-se da cólera do povo. O espírito do mal veio em auxílio de seus nefários planos. Congregados alta noite na sala mais secreta dos passos pontifícios, discorriam sobre o bárbaro alvitre e a crua empresa, quando um servente anunciou da escada a presença de Judas. Resolvido estava o tredo e pérfido problema. Satã lhes dera a chave. Alguns instantes sucederam de lúgubre silêncio. Depois abriu-se novamente a porta, e o sombrio judeu entrou na sala com serenas feições, olhar sereno, modos corteses e um sorrir tartário. Viram-lhe fundo na alma os sacerdotes. Sabemos ao que vens, fala e não temas. Rejeitas os preceitos e as doutrinas do mestre Nazareno? Sim, rejeito. Judas responde com sinistro gesto ao perverso doutor que o interroga. Reconheces teu erro e te arrependes? Voltas à santa lei? Porém, não bastam simples afirmações, queremos obras. E quais são elas? O traidor pergunta. Mostrai-mas por quem sois. Aqui, tristonho, aqui turbado, o narrador calou-se.
aqui também suspiras e emudeces, pobre e singela musa. Onde acharias, anjo da solidão, formosa filha das florestas da terra do cruzeiro, robustas expressões, fiéis palavras para externar o horror do atroz conluio, da intriga infame, do nefando ajuste, da ingratidão de Judas? Porventura poderias baixar ao negro inferno, molhar a pena no fervente pranto que blasfemando os réprobos derramam? Talvez assim. Ao alvejar da aurora, servo de Satanás em corpo e alma, Judas deixava os ímpios sacerdotes, tendo vendido o amigo, o sábio mestre, o santo benfeitor. 30 dinheiros fora da perdição o justo prêmio. 30 dinheiros. E devera ao monstro assinalar Jesus a seus verdugos, dando-lhe um beijo no divino rosto. A saudação fraterna, o meigo indício de inalterável, cândida amizade. Carícia d'alma que feliz resume quanto a humana linguagem desconhece de afetuoso, de eloquente e puro. Era chegado o dia dos pães asmos, o dia em que os judeus principiavam, segundo as tradições e a antiga lei, do pão não levedado a fazer uso. Era o dia da Páscoa. O povo e os grandes só iam celebrar a velha data, reunindo os amigos e os parentes em uma alegre ceia, santa regra de memorandas eras respeitada. Plácida e bela nos tranquilos campos estendia-se a tarde, e as lindas flores que se inclinavam murchas, abatidas, nas bordas dos arroios, levantavam-se recendentes de aromas aos bafejos das aragens sutis. Os passarinhos despediam-se ao longe, nos silvados, do dia que passava. Sobre um monte distante da cidade estava Cristo, rodeado dos seus. Funda tristeza do claro rosto lhe alterava os traços. Então, quebrando o místico silêncio das reflexões divinas, perguntaram seus singelos amigos: Onde queres a Páscoa celebrar? Correm as horas sem pensarmos no santo cumprimento deste antigo preceito. O que resolves? Onde iremos, Senhor? É tempo ainda de atendermos à lei, Jesus responde. Depois, chamando João e o velho Pedro: Parti, lhes disse, às portas da cidade. Virá ao vosso encontro um homem pobre, carregando uma bilha. Acompanhai-o. Na casa onde ele entrar, entrai vós outros, falai ao morador. Ordena ao mestre que nos mostres a sala destinada ao banquete da Páscoa. Oficioso logo vos abrirá claro o aposento de alfaias adornado, lindos quadros e guirlandas de flores. Bem no centro, mesa patriarcal vereis, coberta de fina louça e ânforas lustrosas. É o lugar da ceia. Ide depressa, procurai os manjares necessários, a tenra carne do pascual cordeiro, o vinho generoso e o pão macio. Esperai-nos depois. Partiram logo os dois ingênuos, cândidos amigos, levando as instruções do augusto mestre. Bendizei o Senhor, filhos das selvas, homens da natureza. Como as águas que desusam em límpidos meandros sobre as loiras areias da planície, vossos dias sucedem-se risonhos e vossos pensamentos sempre calmos. Bendizei o Senhor. Nunca sentistes, nem jamais sentireis, o enorme peso desse cismar incerto e angustioso, desse indizível borbulhar de ideias que a mente escaldam por sinistras horas ao sábio lidador, que arrosta os erros que as gerações e o tempo consagraram. Que sucessão de atrozes pesadelos! Que tecido de acerbos desenganos! Levar aos lábios do sedento enfermo o suave elixir que a febre aplaca, e entre os lábios e a taça o bafo impuro da morte pressentir. Lançar as ondas propícia a corda ao náufrago cansado, e um cutelo fatal cortar ligeiro a corda salvadora. Ouvir ao longe os cânticos angélicos, as preces que aos pés do Criador erguem os justos, repeli-las ao mundo, e em recompensa mostrar ao mundo o cedro que falqueja para formar a cruz, o ferro em brasa para formar os cravos.
E atrevido no pórtico do templo, em vez do arcanjo que derrama lauréis, bênçãos e glórias, a figura do algoz lúgubre e horrenda. A ingratidão mais dura que o suplício varava o imenso coração de Cristo. Por isso levantou-se, triste, mudo, e acenando aos amigos que o cercavam, caminhou lentamente. Alma divina, era a última vez que te expandias como a efêmera flor do dolente cactus no silêncio da noite, as auras livres nesses amados campos. Expirara das cenas pastoris a bela quadra, a estação das jornadas milagrosas, dos prodígios da fé. Cumpria agora realizar as predições tremendas que desde as margens do Jordão Sagrado até Jerusalém troavam roucas, como o remoto marulhar das vagas. Iluminada estava a bela sala, a sala do festim, servida à mesa, adornadas de palmas as pilastras, quando Jesus chegou. Mágico efeito produzia o clarão dos brancos círios sobre as ricas alfaias e cortinas das mais vistosas sedas, que mudavam as vivas cores sob a luz imprópria. Suave aroma de resina brandas embalsamava o ar. Vago mistério, secreto encanto que os altares cerca e banha os santuários, quando mudos no silêncio da noite refletimos no templo do Senhor, e nosso espírito julga presente aquele que invocamos. Os dilúvios, talvez, de um outro mundo, claro espaço enchiam, consagrado da liberdade aos últimos momentos, da caridade às práticas sublimes e da esperança às vívidas promessas. Convidando os humildes companheiros, sentou-se à mesa o Salvador. À destra tomou lugar o cândido discípulo, filho de Zebedeu, à esquerda, Judas. Ocuparam os mais ambos os lados. Como não fosse o gosto dos banquetes, nem a paixão das tinas iguarias que os reunira ali, mas o respeito das priscas tradições e os atrativos da fraterna união, passava o tempo e os felizes consórcios discorriam sobre as divinas leis. Silencioso até então, Jesus se conservava, mas elevando a voz grave e solene deste modo falou: Ó meus amigos, desejei com afã entre vós outros a Páscoa celebrar antes da morte. E crede, vos afirmo, doravante nenhum sustento levarei à boca até que ela se cumpra gloriosa no reino de meu Pai. Houve uma pausa de curta duração. O amado mestre tomou então um cálice de prata, em cujas faces primoroso artista esculpira o sublime sacrifício do pio e manso Isaque, e lentamente o encheu de rubro e generoso vinho. Bebei, disse, entregando-o aos companheiros, que não mais provarei da vide o fruto, enquanto não vier o reino eterno. Depois ergueu-se e se afastou da mesa, despiu as vestiduras e cingiu-se de alva toalha do mais fino linho. Tomou uma bacia, encheu-a d'água e, voltando de novo, mudo e humilde, pôs-se a lavar os pés a seus discípulos. Esta insólita e nova cerimônia lançou a confusão nas almas simples dos simples aldeões. Surpreendidos olhavam para Cristo e não ousavam um gesto aventurar, porém tranquilo prosseguia Jesus. Nas finas dobras da macia toalha, os pés molhados enxugava o penúltimo. Entretanto, o velho Pedro esquivo se escondera, e, chegando-lhe a vez, o grande mestre chamava-o com instância. Em tal não penses, Uliano Galileu gritou medroso. Lavar-me os pés, Senhor, a mim, teu servo, tu, meu mestre, meu pai, meu Deus. Não quero nem o deves querer. Se te recusas, responde o Salvador, não és comigo. Da santa comunhão não fazes parte. Não me negarei, atalha Pedro. Lava-me os pés, Senhor, as mãos, o rosto, lava-me o coração. Torna-me puro como a luz, como o céu, como a verdade. Porém, disse Jesus, o que está limpo só deve os pés lavar, os pés somente, e vós outros sois limpos. Ah, não todos. Se os sócios do Senhor não conhecessem a índole de Judas, bastaria para entender a dúbia referência olhar para o traidor.
Tinha no rosto, na fealdade horrenda de um demônio, a sinistra expressão de um condenado. Findo o humilde serviço, o mestre exímio pôs de lado a toalha e, satisfeito, tomando as vestiduras, assentou-se no lugar que deixara junto à mesa e assim continuou. Pobres amigos, senhor e mestre me chamais. É certo que sou mestre e senhor. Julgai agora, quando eu, senhor e mestre, os pés vos lavo, o que deveis fazer? Seguir-me o exemplo, lavar os pés também, mas uns aos outros. Então, tomou o pão, lançou-lhe a bênção em nome de seu pai, e erguendo o rosto nesse momento esplêndido de graças, distribuiu aos mansos companheiros o sagrado alimento. Eis o meu corpo, dado por vosso amor. Depois, enchendo o cálice de vinho, apresentou-lhes. Eis o meu sangue, o sangue da inocência, o da nova aliança ardente sangue, que por vossa intenção será vertido. Comei, pois, e bebei. Entre os convivas este festim divino, entre os eleitos que o maná verdadeiro, a hóstia santa, o vinho milagroso recebiam, achava-se o preceito que vendera a carne e o sangue do celeste amigo. Cristo suspirou baixando os olhos, depois assim falou. Sombrio arcano, desgraça inevitável. No futuro, sem que a suprema lei domine os atos da liberdade humana, eu vejo claro o que há de suceder. Mesquinhos seres, sentados junto a mim, tratais-me agora com respeitoso amor. Vossas palavras são da fidelidade a viva cópia. E, contudo, um de vós há de trair-me. E, contudo, um de vós, pérfido, ingrato, há de entregar-me aos bárbaros verdugos que meu sangue reclamam, como a herança de seus perversos pais. Senhor, que dizes? Serei eu? Serei eu? Logo perguntam os pobres aterrados. Ora, vede, prossegue o Redentor, dos que me cercam, o que a meu prato leva à mão comigo, aquele a quem eu der o pão molhado, é ele o delator. Junto de Cristo, à destra, estava João, o mais discreto, o mais moço também, e o mais formoso da caridosa grei. Entristecido ao ouvir estas lúgubres palavras, escondera a cabeça graciosa no seio de Jesus, e as loiras ondas dos lustrosos cabelos anelados, como um véu de áureos fios, lhe ocultavam as abundantes lágrimas. Bem cedo cumpria-se o mistério. Várias vezes, por simples distração ou grosseria, no prato do Senhor tocara o ímpio, mais claro ainda o caso ia tornar-se. Já ninguém conversava. Então o mestre cortou o pão, molhou-o e deu a Judas. Senhor, Senhor, que fazes? Porventura me julgas o traidor? Tu o disseste, Judas, lhe responde Cristo magoado. O que receias? Vai, as horas escoam-se ligeiras, e o que tens de fazer, faze-o depressa. Um momento depois, em vão, buscavam na sala do banquete o fementido. Ele os tinha deixado e estava longe. Meia-noite. Nos altos candelabros desmaiavam as luzes, a tristeza cerrava os corações. Éramos 12, murmura um dos amigos assombrado. Éramos 12 sem contar o mestre. Judas se retirou e 12 somos. Nesse momento, um trêmulo gemido soou junto da mesa. O santo cálice oscilou lentamente, desprendendo aguda vibração. Branca figura, como a de Samuel na negra furna da Sibila de Endor, bela e horrível, ergueu-se vagarosa junto a Cristo. Senhor, falou, Senhor, em idos tempos, por vossa vinda suspirei debalde. Entre rudes pagãos, fui o primeiro que a divina unidade expôs ao mundo, que do Deus uno e trino a glória viu. Mártir da fé, baixei à sepultura sem receber as águas do batismo. Hoje, que dais a salvação e a vida à humanidade escrava do pecado, quebrei da morte o fúnebre sigilo, vim o sangue beber, comer a carne e o sangue do Cordeiro eterno. Glória, glória ao Senhor! Abertas vejo do paraíso as portas luminosas. Piedoso varão,
exímio Sócrates, sábio como Moisés, íntegro e justo como o grande Abraão, Jesus exclama: voa ao seio de Deus, recebe o prêmio de teu sublime e heróico sacrifício. Um fulgido clarão de alva celeste iluminou a sala, e a sombra ilustre, como outrora o Senhor, transfigurada, deixou a terra, os homens, e perdeu-se nas regiões do éter. Levantai-vos, disse Jesus aos frios companheiros. As horas do martírio se aproximam. Simão, Simão, continuou, fitando o velho pescador. Bem como o trigo, Satã pediu que joeirasse a todos, mas eu roguei por ti, que não vacile e nem te falte a fé. Senhor, descansa, Pedro lhe respondeu. Onde estiveres, eu estarei também, constante e firme, e onde penares, meu divino mestre, eu penarei também. Qual nesta vida, também na morte, me verá contigo. Entretanto, o Salvador prossegue, antes que solte a voz o galo esperto, me negarás 3 vezes, e hoje mesmo. E voltando-se aos outros companheiros, quando vos disse, viajais sem bolsa, sem sandálias e alforjes, porventura alguma coisa vos faltou? Não, mestre, lhe responderam todos. Pois agora, tome quem os tiver, bolsa e alforjes, e quem não os tiver, venda os vestidos, compre logo uma espada. Uma não basta, temos 2, disseram-lhe. Calai-vos, continuou Jesus. Não se alvorocem os vossos corações, as vossas almas. Credes no Deus eterno e onipotente? Pois crede em mim também. Antes de todos, na casa de meu Pai, vou preparar-vos deliciosos cômodos. Mais tarde voltarei a buscar-vos. Ó desgraça! Apropinquam-se as horas do martírio. Vão cumprir-se as palavras dos profetas. Calou-se Cristo e lento retirou-se. Senhor, lavaste os pés a teus amigos, deste-lhes força e ânimo e virtude para seguirem da verdade as trilhas. Quem meus pés lavará? Quem a meu gênio dará brilho e vigor? Quem da vertigem preservará meu cérebro? Eis-me fraco, sem estro, sem saber, sem guia e mestre, meu Deus. Acompanhando-te nos transes desse penar imenso, onde empenhada a eternidade abraça-se a matéria. Jesus, dá-me valor. Lava minha alma, lava-me a lira, a inspiração, a pena, como lavaste os pés a teus amigos. Faze que eu não fraqueje, não tropece. Mas, se embora de rastros arquejante, vencido pela dor e pela febre, eu tenha de seguir-te, seja feita a vontade de Deus, bendita sempre. No Monte das Antigas Oliveiras, não longe do Cedron, em ermo sítio, rude e saibroso como o frio leito de passada torrente, onde bravejam das chuvas hibernais as águas turvas, parou Jesus e disse aos companheiros: Ficai aqui, não caminheis mais longe. Contrito a sós comigo, ali na sombra quero elevar minha alma atribulada ao Padre Onipotente. E vós, amigos, orai também. Sinto no peito as angústias da morte e seus horrores. Nunca tanta tristeza revelara a voz suave do Divino Mestre. As angústias da morte. Porventura podemos nós medir a dor imensa das angústias de um Deus? Nós, miseráveis, que o mais leve sofrer nos aniquila? Porém, deixando os mudos companheiros, embrenhou-se Jesus pelos silvados então cobertos de odorosas flores, chegando perto de uma lapa escura, lançou o manto às urzes e prostrou-se cozido o rosto ao chão, áspero, seco, orando com fervor. Desde esse instante, o mistério sangrento começava. Turva-se o armamento, os frios euros silvam nos espinhais. Velai, amigos, a fronte de Jesus no duro solo é o céu que se abaixa e atento escuta a confissão do mundo. A terra treme e fende-se talvez ao sacro fogo do respirar de Cristo. A voz dos mortos, que as eras condensadas abafaram, dos negrumes do limbo se levanta e pede a redenção, pede o batismo.
Tu os batizarás, Senhor. Teu sangue os lavará das manchas do passado. Eles que não te viram, nem ouviram, e esperavam por ti. Menos felizes, mais dignos do que nós, ingratas serpes. Grande Deus, um terror fundo e secreto se apodera de Cristo. Ânsias atrozes o coração lhe apertam. Padre, Padre, clama com voz aflita e mal segura. Oh, se te apraz, afasta-me dos lábios este medonho cálice. Entretanto, não a minha vontade prevaleça, mas a tua, Senhor. E as mãos unidas, arrasados de pranto os belos olhos, soluçava, beijando a terra fria. Erguendo-se depois, voltou-se a Pedro. Simão, tu dormes. Não pudeste ao menos um momento velar, orar comigo? Vela e ora, que a força não te falte, que a tentação não entre no teu seio. E sentindo outra vez a dor acerba subir-lhe ao coração, pediu de novo ao seu eterno Pai que retirasse o cálice das sevas agonias. Ó, do infinito amor alto prodígio, uma etérea frescura, um sopro ameno, doce e consolador, de auras celestes, roçou de manso as trêmulas folhagens, perpassou pela fronte suarenta do filho de Maria, e mais suave, mais brando ainda, que as bafagens frescas das auroras do estio, que volteiam entre jasmins e rosas, distraindo no tênue vôo os leves beija-flores, passou, volveu de novo, lento e manso, agitando-lhe os úmidos cabelos. Jesus, eram as asas auribrancas dos anjos de teu Pai, que visitavam teu sombrio retiro. Mensageiros que desciam do céu para servir-te e contigo sofrer, se assim quisesses. Criaturas divinas, se a desídia aprendendo os companheiros sonolentos furtou-lhes a visão desse milagre, meu Deus, eu sinto que minha alma é guiada pela fé. Triste vaidade. Porém, corria o tempo. 2 vezes já o Senhor chamara seus amigos e os míseros dormiam. Pouco e pouco se aproximava o instante pavoroso. À medida que a areia se escoava no relógio fatal, recrudesciam as agonias dessa noite horrenda. O íntimo lutar cansara o peito do Redentor do mundo. Esmorecido, inclinou a cabeça, com os belos anjos de alvinitentes vestes que o cercavam, amparavam-lhe o corpo. Um suor frio como o suor da morte, copioso como o do padecente que se estorce nas mais feias torturas que inventaram sábios cogitadores de suplícios, correu-lhe pelos membros doloridos. Os próprios imortais estremeceram cheios de dó profundo, vendo o sangue e as grossas gotas d'água que manavam dos poros de seu Deus, e lhes tingiam de púrpura sombria as alvas plumas, e que regava a terra ingrata, partilha de Satã, cujas misérias só reclamam eternos sacrifícios. Alma, sopro do céu, clara centelha do Espírito infinito da verdade, vives e eterna viverás. Sê forte. O caminho do bem é teu caminho, teu barco, a igreja, teu piloto, o Cristo. Levanta-te e não temas. Se caíres, ele te estenderá segura destra. Se nada foras, não viera ao mundo. Se nada foras, não sofrera os transes dessa noite cruel. Se nada foras, não assombrara o mundo e a imensidade com o seu trágico exemplo, o seu martírio. Era, porém, bem tarde. As torvas horas da negra provação tinham passado. O mistério do horto se cumprira, e como o lavrador que os prados rega, onde deve lançar vivas sementes, Jesus regara a terra. Então, ergueu-se, dizendo aos sonolentos companheiros: tudo está preparado. E, pois, agora podeis dormir em paz. Mas vos afirmo que não tarda o momento da vergonha. O traidor anda perto, o Filho do Homem vai ser entregue aos ímpios. Vede, amigos, dolorosa verdade. As largas folhas das viçosas solâneas refletiram, como em noites de fúnebres agouros, 1000 vacilantes fogos. Os arbustos estalaram ao peso das passadas de cautelosos, pérfidos magotes.
E assustados os tenros passarinhos por tão estranhos lumes, se arrancaram tomados de pavor dos ninhos quentes, sacudindo das frondes do arvoredo uma chuva de orvalho. A curto espaço assomavam por entre os leves ramos as finas pontas das lustrosas lanças, compridas alabardas, longas varas e rubros fogaréus. Depois, opróbrio. A figura satânica de Judas apareceu à frente dos sequazes, dos inimigos pérfidos de Cristo. Manso como um irmão, como um amigo, aproximou-se o monstro. As mãos impuras da vítima infeliz lançou aos ombros, beijou-lhe o branco rosto e com voz firme disse e afastou-se: Deus te salve, mestre. Judas, exclama o Salvador, não basta que me houvesses traído, e é por um beijo que me entregas, ímpio. E voltando-se ao povo que o cercava: Quem procurais? Jesus o Nazareno, responde o chefe da sinistra escolta. Eu sou, diz o Senhor. A malta infame recuou assombrada. Então de novo interrogou Jesus com voz severa: Quem procurais aqui? Jesus o Cristo, repete a multidão. Sou eu. Prendei-me. Conheço vosso intento e vossos planos. Livres, porém, deixai meus companheiros, que nenhum seduzi, nem fiz culpado. Calou-se o Redentor, mas Simão Pedro, o singelo e franco amigo, o lhano sócio, o dedicado servo, as afrontas prevendo e os vis insultos que o mestre ameaçavam, se enfurece, puxa da espada que trazia e, lesto, como a chispa sutil da pederneira, corta uma orelha a desgraçado assecla dos sanhudos tiranos. Pedro, Pedro, exclama o Salvador triste e sentido, cumpre esgotar o cálice de angústias que me ofertou meu pai. Guarda essa espada, que o sangue me horroriza. E a mão levando ao lugar da ferida, uniu a orelha e o servo ficou são qual dantes era. Então, feroz tribuno e vil coorte, rudes e miseráveis quadrilheiros, bando voraz de pérfidos abutres, lançaram-se ao Senhor. Com duras cordas arrocharam-lhe os pulsos. Seus amigos, tomados de terror, se dispersaram. Silêncio, musa. Um grito angustioso, um grito de suprema despedida, neste lugar da narração divina, interrompeu a voz do missionário. Os mancebos ergueram-se de um salto, os anciãos olharam-se aterrados. Quem deste modo os corações abala? Quem brada assim? Correi, homens das selvas, na ida a Virgem dos Sertões expira. Ó minha filha, minha pobre filha! Esta viva expressão da dor materna vibrou na alma do mestre como o fogo de elétrica centelha. Quero vê-la, onde está? Diz ansioso, volvendo à roda os lacrimosos olhos. Aqui, Senhor. Vinde depressa, responde a pobre mãe banhada em pranto. Então já piedoso sertanejo tinha acendido um resinoso facho e aclarava o terreno. O peito aflito, pálido rosto, aproximou-se o padre do lugar onde a moça agonizava. Sobre um leito de folhas de verbena e agreste rosmaninho, triste e bela como um anjo terrestre que adormece para acordar no céu, a fronte airosa no materno regaço descansada, a donzela esquecia-se da vida como o inocente colibri das matas, que em mole alburno de viçosa planta crava o leve biquinho. Os olhos fecha, deixando em meio o lírico poema do risonho existir. Nunca tão puro seu gracioso rosto se mostrara. Entretanto, a brancura de outra vida, esse triste luar que altera as formas e regela a expressão, dava-lhe o aspecto de uma pálida estátua da piedade em pobre cemitério. Ao ver o mestre, um clarão de alegria e de esperança iluminou-lhe os olhos. Belos olhos onde o túrbido véu do passamento, como um fino sendal sobre alva imagem, na penumbra de um templo solitário, começava a estender-se pouco a pouco. Tentou falar, a lívida doença lhe arrebatara a voz. Outro recurso para saudar o mestre ainda restava. Em vez de frases vãs e palavras vãs, um radiante, esplêndido sorriso reanimou-lhe os lábios descorados. Junto da bela Virgem do deserto ajoelhou-se o padre soluçando.
tomou-lhe as magras mãos, porém já frias, e tirando do peito a santa efígie, a efígie de Jesus hirta e sangrenta, apresentou-a à mísera indiana. Vendo prostrar-se o pio sacerdote, a multidão prostrou-se. Livre o pranto correu dos olhos desses homens livres, que o maior dos suplícios não curava. Também nas selvas, nos sertões bravios, entre gentes boçais, tribos grosseiras, tem a virtude altares. Nas matas virgens, nas cidades cultas, nas choças negras, nos salões dourados, é uma a natureza e sempre a mesma. Como a sedosa flor dos verdes campos, que pendente da haste em áureos fios, flutua ao bafejar das auras mansas, esperando o clarão do sol brilhante para deixar o plácido envoltório e voar pelo espaço em soltos flocos, ou, semelhante à nítida crisálida que a luz faz rebentar, a pura essência da mais pura das filhas das florestas parecia esperar o alvor da aurora, para subir ao seio do infinito, como o perfume de um formoso lírio, como um eflúvio dos serenos prados, como a canção de um pássaro mimoso, o vôo de uma abelha, o alegre riso de uma loira criança que desperta. Raiou a madrugada. O Santo Mestre tomou a mão da cândida donzela. A mão era gelada. A alma divina tinha voado aos pés do Onipotente.